Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o irmão Vitor e eu gostaria de estar aqui trazendo uma pequena exposição de dois versículos do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Vou estar lendo aqui depois explicando aos irmãos. Versículo 14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Este capítulo 7, a partir do versículo 11, fala sobre Salomão. Na verdade, o capítulo inteiro aqui, 7, né, fala sobre Salomão, de 2 Crônicas. Mas esse versículo 11 até o versículo 22 fala sobre uma fase específica onde Salomão estava tentando chamar a atenção do Senhor, ser ouvido pelo Senhor, porque ele não tinha as qualidades de Davi, que era o pai dele. Davi era um guerreiro, Davi era um levita, músico, né? Ele escreveu ali alguns salmos, e Salomão pediu a sabedoria ao Senhor, porque o reino de Davi ficou muito grande. Era muito grande o reino. Davi tinha muito poder, então ele mexia ali com muitas pessoas. Então, para Salomão era necessário ele ter essa sabedoria para saber lidar com o povo, né, com essa grande quantidade de pessoas. Então Salomão começou a buscar ao Senhor. E nesse capítulo 7, o Senhor vai aprovar, aqui do versículo 1 até o versículo 10, o Senhor vai enviar o fogo e a glória sobre o altar ali, em um holocausto que Salomão e os sacerdotes ofereceram. Então, o Senhor está confirmando aqui que ele estaria com Salomão. E quando a gente vai para esses dois versículos, 14 e 15, trata-se de uma fala do Senhor para Salomão. Na verdade, o Senhor fala com Salomão do versículo 11 até o versículo 22. Mas eu gostaria de sintetizar somente esses dois versículos, o 14 e o 15, para dizer aos irmãos o que nós precisamos hoje para saber que o Senhor tem nos ouvido, está nos ouvindo. Né? Porque muitas das vezes a gente ora e não tem certeza se Deus está te ouvindo. Então eu gostaria de explicar aqui da minha forma esses dois versículos. Rapidamente aqui, o versículo 14, ele começa dizendo, o Senhor dizendo a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, este povo aqui, naquela época, eram os judeus, os filhos de Israel, né? Mas nos dias de hoje somos nós, porque a palavra diz que nós somos o Israel do Senhor, nós somos o povo de Deus, desde o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ali, né, ele abriu esta porta para nós também. Então, aqui, nós também somos citados aqui por esta palavra, nos dias de hoje. Seguindo, se humilhar. Se humilhar fala de uma questão de se rebaixar perante o Senhor, né? Reconhecer a necessidade, reconhecer a sua dependência no Senhor, porque nós não somos nada sem Ele. Então, nós precisamos reconhecer isso dia após dia, reconhecer a nossa pequenez, a nossa dependência, as nossas necessidades perante o Senhor. Seguindo, e orar. Orar é o ato de você falar com o Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor, que vai falar aqui no próximo, né? E também precisamos orar. É na oração que a gente fala com o Senhor todos os nossos problemas e ocasionalmente a gente se humilha também. É reconhecendo que nós precisamos falar para Deus aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, né? E aqui em seguida, depois de buscar a minha face, que eu também já disse o que é, né? Seja na madrugada, seja de dia, não importa a hora. Todos os momentos nós podemos buscar a face do Senhor,
porque quando Jesus Cristo se sacrificou na cruz do Calvário e o véu do templo se rasgou, nós obtivemos um livre acesso direto à face do Senhor. Nós podemos buscar ao Senhor em qualquer lugar. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha o véu ali, porque para entrar no Santo dos Santos ali do templo, era somente os sacerdotes, né? E os levitas também. E tinha um local no templo também onde somente um sacerdote poderia entrar para buscar a Deus pelo povo. Mas quando Jesus morre na cruz, ali ele vence a morte, nós obtivemos esta oportunidade de poder buscar ao Senhor em todo tempo, em qualquer lugar. Seguindo aqui, se converter dos seus maus caminhos. Isto aqui é uma das dificuldades grandes que nós temos como seres humanos, porque a nossa natureza é caída, né? Então, nós precisamos converter dos nossos maus caminhos. A palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E nós precisamos confessar os nossos pecados perante o Senhor e declarar a Ele que nós precisamos da presença dEle, que nós precisamos dEle para a nossa vida, né? Então, seguindo aqui, é isso que nós precisamos fazer para o Senhor nos ouvir. Mas Ele não só nos ouve, porque se a gente for subseguir o texto aqui, né, ele vai dizer: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor nos ouve, Ele perdoa os nossos pecados se houver um arrependimento genuíno da nossa parte. Importante salientar isso. E sararei a sua terra, ou seja, Ele vai sarar a nossa vida, nos dar uma vida nova, nos dar uma roupagem nova, celestial, né? E nós herdaremos a salvação em Cristo Jesus. Então, voltando aqui, o que nós precisamos fazer para que Deus nos ouça? Nós precisamos nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. Não existe outra forma para ser ouvido pelo Senhor e para o Senhor nos atender e nos responder, a não ser esta forma: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter. Sem a conversão, o Senhor não nos ouve. Sem buscar a face do Senhor, Ele não nos ouve. Sem orar, Ele não nos ouve. Sem humilhação, Ele não nos ouve. Mas quando nós fazemos todas essas 4 coisas e Ele nos ouve, Ele também nos perdoa e nos sara e nos transforma, né? O versículo 15 vai dizer: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então o Senhor, Ele passa ali a nos ouvir. Todas as vezes que nós clamarmos destas formas, Ele sempre nos ouvirá. E os olhos do Senhor, a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, e Ele os guarda e também os livra. Então nós precisamos entender que para nós termos a presença do Senhor na nossa vida, para nós falarmos com o Senhor e termos a certeza, a fé que Ele nos ouve, nós precisamos desses 4 pontos: humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter, se arrepender, né? Voltar atrás naquilo que você acha que muitas das vezes está certo, mas você não está. Se você não está de acordo com a vontade do Senhor, a gente precisa reconhecer os nossos erros. E isso é muito difícil para nós, porque o ser humano luta diariamente com o ego, né, com o eu, com a própria vontade. E quando nós vamos servir ao Senhor, as nossas vontades já se tornam obsoletas, porque é o Senhor Jesus Cristo que vive em nós. Então nós precisamos seguir esses 2 versículos aqui todos os dias da nossa vida, porque nós não podemos fazer nada como servos de Cristo, nós não podemos fazer nada sem a aprovação do Senhor, porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Então, recapitulando aqui para encerrar o vídeo, esse primeiro vídeo que eu estou gravando,
O meu povo que se chama pelo meu nome somos nós, somos servos de Jesus Cristo. Se humilhar, nós devemos nos humilharmos, buscar a face do Senhor, orar e se converter dos nossos maus caminhos, para que Ele nos ouça, para que Ele nos perdoe os nossos pecados e para que Ele sare a nossa terra e para que os olhos dele permaneçam atentos sobre as nossas vidas e os ouvidos atentos às nossas orações. Porque sempre que nós pedirmos algo ao Senhor, nós podemos ter consciência, se nós fazermos esses 4 pontos aqui, que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor pode e está agindo ao nosso favor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.